Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta para mais uma aula de Direito Administrativo, Teoria Geral do Direito Administrativo. E agora a nossa aula número 3. E nós vamos falar sobre atos administrativos e poderes administrativos. É um tema muito relevante, porque a administração pública, em toda a sua atuação, ela pratica atos administrativos. Ela externa a sua vontade, ela manifesta a sua vontade por meio de atos administrativos, praticados por agentes públicos. Então, o ato administrativo é a base da atuação da administração pública. Ok? Então, vamos começar falando sobre ato administrativo. O ato administrativo, ele é praticado pelos agentes, como eu disse, e para o ato administrativo se formar, são exigidos 5 elementos. Todo ato administrativo possui competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, esses são os 5 elementos dos atos administrativos. Se faltar algum elemento, o ato administrativo é inválido. Ok? Então, todo ato administrativo tem que ter esses 5 elementos. Vamos falar de cada um deles. Primeiro, competência. Competência significa que, para um ato administrativo ser válido, ele tem que ser praticado por um agente público que tem competência para praticar aquela espécie de ato. Então, por exemplo, eu sou servidor do Banco Central e tenho uma série de atribuições que são inerentes ao meu cargo. Eu só posso praticar atos relacionados com essa competência. Eu não posso praticar um ato que é de competência do presidente do Banco Central. Se eu praticar um ato que é competência do presidente do Banco Central, esse ato é inválido. Por quê? Porque foi praticado fora da competência do meu cargo. Eu, que sou agente público, só posso praticar atos que estão dentro da minha competência. Tá? Então, competência não tem muito mistério, né? Só alguns aspectos relevantes aqui. Primeiro, a competência, em regra, ela é indelegável. O agente público ele não pode delegar a sua competência para outras pessoas. A regra, mas existe exceção. A exceção é a possibilidade de um agente público delegar competência para outro, mas aí é tudo regido pela lei, tá certo? Essa delegação tem que ser divulgada, não pode ser permanente, tem que ser só por um determinado período. Existem atos que não podem ser delegados, né, competências, melhor dizendo, que não podem ser delegadas, né, mas tudo isso é objeto lá de processo administrativo. Mas aqui relacionado com competência, o importante que a gente tem que saber é que todo ato administrativo só pode ser praticado por um agente público que possui competência para praticar aquele ato específico. Então, primeiro elemento, competência. Segundo, finalidade. Todo ato administrativo possui uma finalidade que, em regra, é atender o interesse público, mas a finalidade que a gente está falando aqui é aquela finalidade prática mesmo, ou seja, para que aquele ato está sendo praticado. Então, um agente da vigilância sanitária, ele vai num restaurante que está vendendo comida estragada e verifica que realmente está vendendo comida estragada. Ele vai lá e interdita o estabelecimento. Qual a finalidade desse ato administrativo, desse agente público, ao interditar o estabelecimento? É evitar que a população consuma comida estragada, porque aquilo pode fazer mal à saúde, pode até levar à morte de alguém. Então, finalidade é aquilo que orienta a prática do ato. Por que o ato foi praticado? Então, esse é o segundo elemento. Terceiro, forma. Forma é a maneira pela qual o ato administrativo é externalizado. Como ele é divulgado. Em regra, os atos administrativos não possuem forma específica. Então, a lei não exige. Tem que ser de determinada maneira. Em regra, não exige. Mas, aqueles atos que a lei exija que sejam feitos de determinada maneira, se não forem feitos daquela maneira, eles são inválidos. Tá? Então, forma é a exteriorização do ato. A maneira pela qual o ato é exteriorizado. Seja uma publicação, seja uma divulgação. Então, forma é essa externalização. Quarto elemento, motivo. Motivo é quando o ato administrativo é praticado e o agente público que
praticou aquele ato, motiva, explica por que aquele ato está sendo praticado. Então, no exemplo lá do agente da vigilância sanitária que fechou o estabelecimento porque estava vendendo comida estragada. Ele praticou um ato, por qual motivo? Porque a lei fala que vender comida estragada, consequência, fechar o estabelecimento. Ele fiscalizou, verificou que aquela hipótese prevista em lei, vender comida estragada, estava acontecendo no caso concreto. E aí ele cumpriu o que a lei manda. Aplicou uma determinada medida. Se ele escrever, ou seja, se ele declarar os motivos, ele vai estar fazendo a motivação. Então ele vai escrever lá no auto de interdição. Estive aqui no dia tal e verifiquei, encontrei comidas estragadas, assim, assim, assado. Por isso, com base na lei tal, que proíbe a venda de alimentos estragados, procedi à interdição do estabelecimento. Ou seja, a declaração dos motivos é a motivação. Tá? E dentro do motivo, a gente tem uma situação bem interessante, que é a chamada teoria dos motivos determinantes. Porque o motivo, ele é um elemento do ato administrativo. Então, todo ato administrativo tem que ter um motivo. Mas, se um ato administrativo for praticado com base num motivo falso ou num motivo inexistente, o ato vai ser inválido, porque aquela falha do motivo vai prejudicar o próprio ato, vai atingir o ato. Então, o mesmo exemplo, o fiscal da vigilância sanitária chegou no estabelecimento, motivou a prática do ato, do jeito que eu falei. Encontrei comida estragada, por isso fechei. Se depois ficar comprovado que aquilo que ele falou é mentira, que não tinha comida estragada ali, aquele ato administrativo dele de interditar o estabelecimento é um ato inválido. Por quê? Porque falta um motivo verdadeiro. O motivo declarado foi falso. Ou o motivo é inexistente. Então, sempre que o motivo for inválido, for falso, ou for inexistente, isso vicia o próprio ato. E o ato vai ser considerado inválido também. Ok? E quinto, então, concluindo, né? Por esse motivo, por essa razão, a gente diz que essa é a teoria dos motivos determinantes. Ou seja, o motivo declarado, ele sendo falso ou inexistente, determina o próprio ato. Vício do motivo invalida o ato administrativo. Isso que é a teoria dos motivos determinantes. Os motivos declarados motivam a prática do ato. Os motivos não existindo ou sendo falsos, o ato vai ser inválido. Perfeito? E quinto elemento, objeto, que é o próprio conteúdo do ato. É o que consta do ato administrativo. Esse exemplo que nós demos, qual o conteúdo desse ato administrativo? Fechamento do estabelecimento. Um ato administrativo de demissão de um servidor público, porque ele praticou um determinado ato que violou os seus deveres funcionais. Qual o objeto desse ato administrativo? A demissão do servidor. Então, o objeto é o conteúdo do ato administrativo. Tá? Então, 5 elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Todo ato administrativo possui esses 5 elementos. Perfeito? Ainda sobre atos administrativos, nós temos a questão relacionada com os atributos do ato administrativo. O ato administrativo possui 4 atributos. Primeiro, presunção de legitimidade. Todo ato administrativo presume-se, uma vez ele sendo praticado, presume-se que ele é legal. Essa presunção é relativa. Por quê? Porque admite prova em contrário. Se o ato é praticado e depois eu conseguir provar que aquele ato é inválido, aí ele vai deixar de ter legitimidade. Agora, uma vez praticado, presume-se que ele é legal, que ele é legítimo. Segundo atributo, coercibilidade ou imperatividade. Todo ato administrativo pode ser imposto ao particular, mesmo contra a vontade do particular. Aquele dono do restaurante que foi interditado, ele pode
não concordar com a interdição, mas ele vai ter que aceitá-la. Ele vai ter que fechar as portas. Depois, obviamente, ele vai ter o processo administrativo para se defender, né, para prestar os seus esclarecimentos. Mas, uma vez praticado o ato, ele é obrigado a obedecer, porque o ato é coercitivo. O particular pode ser coagido a cumpri-lo. Terceiro atributo, que é o atributo da autoexecutoriedade. Os atos administrativos podem ser executados independentemente de ordem judicial. Então, o fiscal da vigilância sanitária não precisa chegar no estabelecimento com uma liminar mandando fechar o estabelecimento. Ele pode, dentro da sua atribuição, dentro da sua competência, e ele tem poderes para isso, verificando que o restaurante vende comida estragada, fechar o restaurante, sem precisar de decisão judicial. Isso que é a autoexecutoriedade. E quarto atributo, tipicidade. Significa que todo ato administrativo, para ser praticado, ele tem que estar previsto em lei. A administração pública só pode praticar atos que a lei manda ela praticar. E isso é justamente tipicidade. Aquele ato tem que estar previsto numa lei. Tem que ser um ato típico para poder ser praticado. Se for praticado algum ato não previsto em lei, ele é um ato inválido. Ok? Então, os 4 atributos do ato administrativo. E, finalizando o ato administrativo, nós temos a questão da invalidade dos atos. O ato administrativo, uma vez praticado, ele pode ou ser anulado ou ser revogado. Qual é a diferença de anulação e revogação? Primeiro, anulação é sempre por motivo de vício de legalidade. Ou seja, o ato tem um vício. O ato viola a lei. Por esse motivo, um ato que possui um vício de legalidade, ele pode ser anulado tanto pela própria administração, que verificou aquele vício, quanto pelo Poder Judiciário. E uma vez declarada a invalidade do ato, ou seja, o ato sendo anulado, os efeitos daquela anulação vão retroagir à data que o ato foi praticado. Por quê? Porque aquele vício existe desde o começo. O ato nasceu com um vício. Então, digamos que o ato foi praticado no dia 10 de maio. E ele só foi declarado nulo no dia 20 de junho. Nessa anulação do ato, os efeitos dessa anulação vão retroagir até o dia 10 de maio. Por quê? Porque no dia que ele surgiu, no dia 10 de maio, já existia aquele vício. Então não tem sentido dizer que aquela anulação vai ser da data que ela foi decretada para frente. Não, ela tem que retroagir. Por isso a gente diz que os efeitos da anulação são ex tunc, retroagem à data que o ato foi praticado. Então isso é anulação. Vício de legalidade pode ser anulado pela própria administração ou pelo Poder Judiciário, e os efeitos da anulação são ex tunc, retroagem à data que o ato foi praticado. Já a revogação é diferente. Revogação, o ato não tem nenhum vício. O ato é legal, o ato é perfeito, não tem nenhum problema. Só que a própria administração pública resolveu que aquele ato não é mais conveniente nem oportuno. E aí ela resolve revogar aquele ato. Por isso, só quem pode revogar ato administrativo é a própria administração pública. E como o ato era perfeito, ele foi praticado e não tinha nenhum vício, da data que ele for revogado é que vai produzir efeito essa revogação. Ele não vai valer dali para frente. Para trás, ele valeu. Então não tem por que retroagir os efeitos da revogação. Por isso que a revogação, seus efeitos são ex nunc. É da data da revogação para a frente, não retroagem, tá? Então, revogação, o ato não possui vício, só quem pode revogar é a própria administração e os efeitos da revogação são ex nunc, daquela data da revogação para a frente. Perfeito? E nós temos também uma figura relacionada aí com a invalidade dos atos, que é a chamada convalidação. Convalidação é para aqueles atos que foram praticados, que tem algum vício, mas esse vício é sanável, esse vício pode ser corrigido. Então, ao invés de anular o ato, a administração corrige aquele vício e o ato continua valendo. Isso se chama convalidação, tá? Então, também é um dos aspectos relacionados com a invalidade
do ato administrativo. Muito bem, visto o ato administrativo, vamos agora falar sobre poderes administrativos. Nós vimos que a administração pública, para ela realizar a sua função, que é atender ao interesse público, ela desempenha várias atividades. E essas atividades desempenhadas pela administração pública, justamente para ela poder fazer com que o interesse público seja atingido, a administração pública age com base em determinados poderes, que só ela possui. Um particular não tem esses poderes. Por quê? Porque o particular não vai agir para satisfazer o interesse público, vai agir para satisfazer o interesse privado. Já a administração pública não. Tudo que ela faz visa o interesse público. Então, justamente para poder atingir esse interesse público, o que é que a lei concedeu para a administração pública? Concedeu uma série de poderes que dão à administração pública prerrogativas para, com a prática de um ato administrativo, alcançar o interesse público. E nessa atuação, nesse exercício do poder, a administração pública tem que sempre agir dentro dos limites da lei. Quando a administração pública age dentro dos limites da lei, a gente costuma dizer que a administração pública está usando do poder. Já quando a administração pública pratica atos fora da legalidade, nós dizemos que ela está abusando do poder. Ou seja, ela tem aqueles poderes que são amplos, são grandes, são prerrogativas, são vantagens, mas para quê? Para atingir o interesse público dentro da lei. A partir do momento que ela usa aqueles poderes para o mal, para não atingir o interesse público e se desviando do que a lei prevê, ela vai estar abusando do poder. Nós temos duas espécies de abuso de poder. Nós temos o excesso de poder e o desvio de poder. O excesso de poder é quando um agente público age além da sua competência. Então, um agente público tem lá competência A, B e C. A competência de cada cargo está prevista em lei. Então, se a pessoa ocupa o cargo X, as atribuições daquele cargo X são A, B e C. Ele só pode praticar atos relacionados com aquelas atribuições A, B e C. Se esse agente praticar um ato D, ou F, ou G, ou seja, fora daquele A, B, C, ele vai estar agindo fora de sua competência, ou seja, vai estar agindo com excesso de poder. Foi além do poder que ele tinha. E excesso de poder gera invalidade do ato. Já desvio de poder é diferente. Desvio de poder, o agente tem lá aquelas atribuições, aquela competência, A, B e C. E ele, de fato, realiza uma delas. Por exemplo, realiza ali a atribuição B. Agiu dentro da competência. Só que ele agiu não para atingir o interesse público, e sim para atingir o interesse privado. Ele se desviou da atribuição. Por isso a gente chama de desvio de poder ou desvio de finalidade. Então, exemplo. Dentro das atribuições do cargo, o agente público pode nomear pessoas para assessorarem ele. É uma das suas competências. E ele vai lá e nomeia. Não agiu com excesso de poder. Mas ele nomeou quem? Nomeou a própria esposa. Ou seja, prática de nepotismo. Mesmo agindo dentro da competência, ele se desviou da finalidade pública. Desvio de poder ou desvio de finalidade. É um caso de abuso de poder, consequentemente, o ato é inválido. Tá? Então, esse primeiro ponto é importante a gente distinguir uso de poder com abuso de poder. Outro ponto importante sobre os poderes administrativos, né? Os poderes administrativos eles podem ser classificados de diversas formas. A principal delas é a distinção entre o poder vinculado e o poder discricionário. Poder vinculado é aquele que a administração pública, quando atua, ela obrigatoriamente tem que fazer aquilo que a lei manda. Então a lei fala, acontecendo X, tem que ser feito A. O agente público não tem opção, não tem margem de escolha. Porque a lei fala expressamente, de forma vinculada, por isso que o nome é poder vinculado. Acontecendo X, melhor dizendo, né? Acontecendo X, faça A.
não tem margem de atuação. Já o poder discricionário é aquele que a lei fala, acontecendo X, o agente pode fazer A, B ou C, dependendo do caso concreto. E aí, no caso concreto, o agente vai olhar e falar, bom, nessa situação eu vou praticar A. Na outra situação, ele pode ver e falar, agora eu vou praticar B. Ou então ele vai decidir praticar C. Ou seja, a lei dá para o agente público opções para o agente público, de acordo com a sua discricionariedade, escolher qual a melhor solução para o caso concreto. Tá? Então, exemplo de poder vinculado. O agente de trânsito está lá esperando as pessoas passarem no semáforo, o carro passou o sinal vermelho, ele aplicou a multa. Ele não tem opção. Ele não pode chegar e falar, não, para aquele carro ali eu vou aplicar uma multa, para aquele outro ali eu vou atrás e vou guinchar, aquele outro ali eu vou recolher para o depósito. Não. Porque a lei fala, passou o sinal vermelho, aplicar a multa. Ou seja, exercício de um poder vinculado. Aconteceu X, faça A. Exemplo de poder discricionário. O fiscal de vigilância sanitária chega no estabelecimento, encontra comida estragada. O que a lei fala? Se for encontrado comida estragada, o agente vai poder apreender a comida, aplicar multa, interditar o estabelecimento. A lei dá 3 opções. Dependendo do caso, o agente vai decidir o que ele vai fazer. Se ele chegar lá e realmente tinha comida estragada, mas tinha uma latinha de salsicha, ele pode falar, bom, é pouca coisa, vou só apreender a comida. Ou então ele chega lá e encontra várias comidas estragadas, não só uma latinha de salsicha. Bom, situação um pouco mais grave, ele vai e aplica multa. Outra situação, ele chega, quando entra na cozinha, tem rato, barata, tudo sujo, ou seja, situação gravíssima. Aí ele vai e interdita o estabelecimento. Ou seja, a lei prevê que para aquela situação, o agente pode escolher várias opções. E aí ele escolhe uma delas, ou duas, e aí aplica com base no poder discricionário. Agora, um ponto importante. Discricionariedade não é arbitrariedade. Discricionariedade é escolher uma das opções que a lei dá. Já arbitrariedade é praticar algo que não está previsto em lei. É como se esse agente da vigilância sanitária chegasse no estabelecimento e, além de recolher a comida, aplicar multa e fechar, pega uma tinta amarela, pinta o estabelecimento e escreve lá, estabelecimento vendendo, bem grande. Não, isso aí não está previsto em lei. Isso é arbitrariedade. Então, discricionariedade é agir dentro das opções que a lei dá. Ok? Muito bem. E, além dessa distinção entre poder vinculado e poder discricionário, nós temos 4 espécies de poderes administrativos. Poder normativo, poder hierárquico, poder disciplinar e poder de polícia. O que é cada um deles? Primeiro, poder normativo, também chamado de poder regulamentar. É aquele poder que a administração pública tem de editar normas, editar regulamentos. Por exemplo, decreto. Decreto é um ato do chefe do Poder Executivo que regulamenta uma lei, né? Ou seja, explica melhor como aquela lei pode ser e deve ser aplicada. Ou então, quando o poder público emite uma portaria, uma resolução, né, uma instrução normativa, isso tudo são normas que são praticadas pelo poder público, né, com base nesse poder, no poder normativo. O poder público possui esse poder. Poder hierárquico é o poder que a administração pública tem de organizar a sua estrutura. Então, criar órgãos, criar entidades, distribuir atribuições. Isso é o poder hierárquico, ou seja, organizar a administração pública. Poder disciplinar é o poder que a administração pública tem de aplicar penalidades, ou seja, manter a disciplina dentro da administração. Então, quando determinado órgão aplica uma penalidade a um servidor seu, demissão, suspensão ou advertência, está exercendo o poder disciplinar. E, por fim, poder de polícia. Poder de polícia é aquele que restringe direitos particulares em prol da coletividade. Então, se uma pessoa está escutando música alta
às 3 horas da tarde, tudo bem, está exercendo um direito dela. Já quando ela escuta música alta às 3 horas da manhã, ela já está prejudicando a coletividade. E aí o poder público pode ir lá e mandar ela abaixar a música ou aplicar outra penalidade para ela. Então o poder de polícia é sempre nesse sentido. Restringe direitos particulares em prol da coletividade. Uma fiscalização, né, interditar um estabelecimento que está vendendo comida estragada, enfim, qualquer atuação que, visando atender o interesse público, o interesse da coletividade, interesses ou direitos particulares, privados, são restringidos. Esse é o poder de polícia, ok? Então, 4 poderes: poder normativo, hierárquico, disciplinar e poder de polícia. A administração pública sempre atua com base num desses poderes, justamente para atingir o seu objetivo, que é satisfazer o interesse público. E esses poderes são exercidos com prerrogativas, são exercidos com vantagens, certo? Por quê? Porque a administração pública precisa disso para poder atingir os seus objetivos. Imagine se o poder de polícia, a administração pública mandasse a pessoa diminuir, abaixar a música, a pessoa falasse, não vou abaixar, e fica por isso mesmo? Não. Por isso, o poder de polícia ele tem que ser o quê? Coercitivo, impositivo, a pessoa é obrigada a cumprir. Autoexecutório, não precisa do poder judiciário. O próprio agente público pode ir lá e cumprir, tá certo? E o poder de polícia ele é discricionário. O agente toma aquela medida com base no poder discricionário. Ele escolhe qual a melhor situação. A pessoa está escutando música alta, ele pode mandar a pessoa abaixar. Se a pessoa não abaixar, ele pode aplicar uma multa. Ou seja, tem opções que a lei dá, tá certo? Esses são os chamados atributos do poder de polícia: coercibilidade, autoexecutoriedade e discricionariedade. Perfeito? Então, esses são os poderes administrativos. Então, assim, a gente acaba, encerra a nossa terceira aula de Direito Administrativo, tá? Espero que vocês tenham aproveitado a aula, estudem, tá bom? Todas as aulas que nós estamos dando aqui, para vocês terem proveito, no nosso curso e poderem fazer as nossas avaliações, tá certo? Então, muito obrigado, um abraço e até a próxima.